O assunto que nós vamos falar hoje é o poder da fé, Marcos capítulo 4, versículo 41. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É Jesus acalmando uma tempestade. Mateus no capítulo 8, 23 até o 27 e Lucas no capítulo 8, no versículo 22 a 25 também nos fala da mesma passagem. E a nossa reflexão de hoje nós vamos tirar do livro Palavras de Vida Eterna, Tende Fé em Deus, no capítulo 162, o modo de entender, capítulo 51, fé, e Parábolas e Ensino de Jesus, a tempestade acalmada, a Bíblia das Mulheres e Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 40, Tempos de Confiança. Muito bem, eu vou começar com a passagem, Jesus acalmando essa tempestade, contada por Marcos, tá? Então, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo ali da multidão, o levaram assim como ele estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, de ondas, que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava ali na popa. Diz Marcos, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. E o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. E então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Pois é, primeiro nós vamos esclarecer, através de Caiba Schutel, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, que ele diz assim, abre aspas, a autoridade de Jesus é verdadeiramente universal. Ele é um espírito superior e que preside os destinos do nosso planeta. Ele conhece a natureza do nosso planeta, como ele também conhece a atmosfera que o circunscreve, assim como todos aqueles que atuam nos elementos. É sabedor, portanto, de que todos os fenômenos sísmicos e atmosféricos são dirigidos pelos seus encarregados, nas manifestações da natureza. Está claro que Jesus não se dirigiu ao mar ou ao vento, mas sim aqueles que ele encarregou e que agitavam ali a atmosfera e encapelavam as águas, Então, são trabalhadores, amando de Jesus e que trabalham ao redor de nós constantemente, fazendo todas as coisas acontecer. Essa passagem a ser refletida hoje, ela tem um objetivo de despertar na gente a fé em Jesus, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sabemos que com o Mestre nós podemos acalmar as tempestades da nossa vida. Nós vimos na passagem ali que a tempestade perturbou o ânimo dos discípulos. Eles ficaram completamente desorientados, com muito medo, aos gritos, Eles vão pedindo socorro a Jesus. E o mestre, inclusive, pergunta, depois que acalma a tempestade, aonde estava a fé deles, Essa pergunta de Jesus indica claramente, nos fala Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, da necessidade da manutenção, da confiança, quando tudo parece preto, obscuro e perdido na nossa vida. Amigos, dias difíceis todos nós temos como seres humanos, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida como seres humanos, nós temos os dias difíceis, E a gente pode suavizar ou agravar esses dias, mas tudo depende do modo como nós encaramos esses momentos. É momento sim, porque hoje nós vivemos entre 80 e 100 anos, se nós pensarmos, que 80, 100 anos é um dia nessa escola terrena, que nós somos eternos, Se nós pudermos colocar os óculos de uma maneira espiritual de encarar a nossa vida, nós vamos ampliar a visão da nossa alma.
Se sofre muito mais quando nós acreditamos numa duração muito longa, né, daquele momento sofrido. Uma mulher que está no parto, ela sabe que daí a 4, 5 ou 6 horas, né, ou até um pouco mais, ela vai estar com o bebê nos braços. Então ela sabe que tem um término. Quanto mais a gente tem essa noção, mais fácil a gente passa pela situação difícil, né? Porém, quando se sabe que o momento é breve, a certeza do futuro próximo, mais feliz, nos sustenta e nos encoraja para passar mais rápido aquele momento e com mais coragem, mais força, mais inteligência, mais sabedoria. Pois é, Paulo de Tarso, numa outra carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele fala o seguinte, olha essa frase que Paulo fala: a fé é uma posse antecipada do que se espera, né? E continua ele, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Essa frase é magnífica, eu quis trazer para o nosso, né, essa reflexão de hoje, porque o tema é o poder da fé, para que nós compreendamos que é a posse daquilo que ainda não vemos. E quando compreendemos que o homem nada pode sem Deus, tudo modifica na nossa vida. Quando a gente não ignora que todas as nossas possibilidades, todas, procedem do Pai Celestial, e que esse Pai Celestial é amigo, é sábio, é amoroso, deseja o melhor para nós, a situação começa a ser vista de uma maneira diferente, não é mesmo? Porque nós, como pais terrenos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós promovemos tudo que é melhor e muitas vezes eles interpretam como que nós estamos os perseguindo, que nós não queremos o bem deles, e nós sabemos que nós queremos, não é? Porque nós sabemos daquelas situações que ainda pode advir, que ele pode acontecer, os momentos difíceis, então nós queremos sempre o melhor. E quando nós transferimos isso para o Pai Celestial em relação a nós e aos seres humanos de uma maneira geral, sabedores de que o Pai é amigo, é sábio, faz toda a diferença. Que Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação nos mínimos detalhes. Nós é que muitas vezes não temos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, né? Estamos desesperados com as situações à nossa volta e deixamos de focar nas mensagens que Deus coloca no caminho das nossas vidas, né? Mas será? Fica uma pergunta para a gente pensar. Será que nós somos receptivos para discernir a voz de Deus no meio do vozerio da tempestade que está à nossa volta? Será que nós sabemos interpretar as circunstâncias que cercam a nossa vida? Você sabe ler nas entrelinhas do livro da sua vida, enquanto vamos escrevendo as páginas dia após dia? Os discípulos sinceros de Jesus que caminhavam com ele, né, não eram perfeitos, assim como nós. Eles construíram a confiança enquanto caminhavam e viviam. A confiança, gente, ela não nasce pronta, ela é construída através de desafios que nós enfrentamos e superamos. Se nós conscientizarmos que as oportunidades de edificação, de crescimento, de evolução, de progresso na Terra vieram de Deus, aí a coisa modifica na vida da gente, né? Se nós pensarmos que todas as crises que vivenciamos e que ainda vamos viver, por mais ásperas que elas sejam, e nós mantivermos o trabalho, né, o otimismo e a confiança, nós vamos entrar em cooperação nas obras do Pai. Nós vamos entender que nós somos um fio de uma grande malha e que nós somos tão importantes como cada um para que o todo possa acontecer. Por isso, nós estamos sendo hoje convidados para cooperar nas obras do Pai. E crise? Gente, o que é crise? Alvin Toffler diz que crise é um aviso para dizer para nós que nada vai ser mais como era antes, que nós precisamos evoluir, progredir, crescer para continuar vivendo daí por diante.
Mas quando a gente sofre uma crise, a gente fala assim, ai meu Deus, tomara que essa crise passe para voltar tudo como era antes. E não vai acontecer isso. A crise é um aviso que tudo mudou e que nós precisamos evoluir para continuar, né? O mesmo Alvin Toffler diz que os analfabetos do nosso século não serão aqueles, disse ele lá atrás, né? Que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. E é isso que nós estamos aqui, né? Para isso, gente, não precisamos ser perfeitos, né? Dotados. Não, a gente apenas precisa entrar na faixa de Deus, independente da religião que nós abracemos, aproveitar esse momento turbulento para fazer o bem. Porque nós somos convidados por Deus, nós somos posicionados para que nós ali sejamos um ponto de apoio, uma voz que acalma, trazendo esclarecimento, né? Acolhimento a todos aqueles que estão conosco no mesmo barco. Pois é. Porque às vezes as pessoas que estão conosco no mesmo barco, elas têm bagagens, experiências diferentes. E a mesma situação é vista, interpretada e sentida de uma maneira diferente. Mesmo que sejamos irmãos gêmeos na mesma família, um está numa turma, outro está na outra. Um tem uns professores diferentes do outro, um tem amigos diferentes do outro. A vida profissional é diferente uma da outra. Vivemos experiências muito diferentes, as nossas bagagens, mesmo que vivemos no mesmo teto, elas são diferentes. Por isso que as interpretações das coisas que nos acontecem, elas são diferentes. E quando Deus nos posiciona numa situação para que nós sejamos o ponto de apoio, aquele que acolhe a todos, que sabe e tem sabedoria para falar, para se posicionar no mesmo barco, desenvolvendo a nossa sensibilidade, a dor ao próximo, é toda a diferença. Isso modifica tudo na vida da gente. Emmanuel diz que a fé cresce na proporção que nós crescemos no amor. A ajuda de Deus, gente, não se faz esperar como a gente imagina. Ela atinge o coração, é de boa vontade, por todos os meios disponíveis, mas nós precisamos estar alertas, despertos para fazer essa leitura. Ou seja, a fé não é uma força mística, não, mas uma verdadeira força atrativa. A fé abre canais para que os céus adentre na terra dos nossos corações, reestabelecendo a calma da tempestade que estamos vivendo. Mãos invisíveis nos ajudarão sempre quando, gente, o empreendimento que nós estamos sendo colocados, né? Lógico, for um empreendimento de amor, de luz e para o bem comum. Não tenhamos a menor dúvida que Jesus, que Deus, colocará mãos invisíveis nos auxiliando. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, diz que quando tudo aparentemente é um obstáculo intransponível, Deus intervém e uma porta aparece. Quando tudo está obscuro, né, cresce sombras indevassáveis, diz Emmanuel, Deus interfere e desponta uma luz. Esse capítulo é lindo. E Deus, gente, utiliza esses amigos, esses benfeitores, né, para nos auxiliar. E é neste intercâmbio entre o mundo físico com o invisível é que surge a esperança. Tudo que nos cerca se faz com paciência, basta a gente ver a natureza. Nos dias difíceis, onde o vento levantar o mar e as ondas turbulentas, é preciso ter paciência ativa no trabalho, rica de exemplos. Exemplos das qualidades do coração que Jesus demonstrou diversas vezes quando esteve conosco. A paciência e a fé, elas são geradas da esperança, pois nós sabemos que aqueles momentos, eles vão ter um fim, né? E que nós vamos aprender muito com cada um desses momentos difíceis, porque quando nós estamos acomodados, nós não aprendemos nada. É nesses momentos que nós vamos descobrir capacidades que a gente nem sequer sabia que tinha. Então nós vamos sair melhor do que nós entramos. Gente, tudo que nos é, né, encaminhado, enquanto nós
estamos caminhando aqui na Terra, vivendo, nós estamos mudando cada dia para um patamar evolutivo melhor e maior. Então não importa qual é a nossa história passada, a nossa história pregressa. No momento que nós reconhecemos que Deus sustenta a nossa vida, gente, esse é o momento em que nós nos ligamos ao Pai. E aí encontramos a paz, não importando a tormenta ao nosso derredor. Aquele que sabe que Deus está no comando, anda sem temor e ansiedade, diz Emmanuel, e aprende mais rápido. Por quê? Porque ele também não se revolta, porque ele não se sente vítima e porque ele não se sente perseguido. Ele corre logo para entender o recado simbólico daquilo que foi encaminhado por Deus para a sua autossuperação. Talvez nós tenhamos e precisaremos de lutar, mas uma luta, gente, que nasce da fé e não do desespero. Que hoje nós possamos ter refletido, né, que Deus está sempre conosco, caminhando a cada dia, e que as nossas tempestades são acalmadas por Jesus. Abraços fraternos.